Olá, seja bem-vindo ao Seja Rara, o podcast que apoia o empreendedorismo feminino e também traz assuntos relevantes sobre o mesmo. Hoje a gente está aqui com uma pessoa que chegou há pouco tempo, mas já tem a alma da Rara. Estamos aqui com a Ana Flávia, a nossa coordenadora de franquias da Rara. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, muito prazer. Eu tô muito feliz de te ter aqui, que eu sei que você tá aí, o quê? Uns 4 meses na Rara? 4 meses. E já chegou com muita coisa pra fazer, né, mulher? Bastante. O desafio é grande. O desafio imagino. é muito grande. Mas eu tô muito feliz de estar aqui. Ai, que bom, é uma fico lisonja feliz. muito grande. A Rara entrou na minha vida de uma forma muito diferente, né? E por coincidências ou não, mas assim, eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Nossa, eu fiquei muito feliz. Inclusive, eu queria saber isso. Como que a Rara surgiu na sua vida? Foi meio que uma coincidência, né? Eu trabalho com franquia já tem muito tempo. E aí eu conheci o Ricardo no encontro da BF, né? Que é da Associação Brasileira de Franchising. Sim. E aí a gente trocou figurinha, celular, e bate um papo de franquia aqui. Ainda comentei com ele no dia, eu sou de Pouso Alegre, eu morava em Belo Horizonte. Enfim, o tempo foi passando, troca figurinha. Um dia ele foi em um outro encontro, encontrou com o ex-diretor meu, que tinha trabalhado comigo. Mentira! E aí falou com ele assim, tô precisando de uma pessoa assim, assim, assado, para fazer coordenação assim, assim, assado. Ele falou, eu vou te indicar uma pessoa que você vai gostar demais, adora franquia, adora gente, não acredito. tem experiência. Aí o Ricardo falou para ele, mas tem um detalhe, tem que ser de Pouso Alegre, tem que morar lá. Aí ele falou assim, pois então, ela mora em Belo Horizonte, mas ela é de Pouso Alegre, porque eu sou daqui. Gente, que coincidência, não acredito. Foi muita coincidência, muita coincidência. Era pra ser, né, mulher? Era pra ser, E aí, na época, eu fiquei, ai, meu Deus, será que vou, não vou? E aí, a Rara entrou de uma forma muito gostosa. Por quê? Eu mexo com varejo, mexo com franquia desde muito nova, desde muito novinha. Franquia entrou na minha vida desde muito nova. Eu trabalhei em várias franquias. Legal. Não em franqueadora. Em franqueadoras também, mas depois de mais velha. Uhum. Então, o varejo está no sangue, né? A gente fala que varejo na veia mesmo. É mais ou menos isso. Parece que já nasce, né? né? É um bichinho que pica, gente. É uma cachaça, não tem jeito. É assim mesmo. Você tenta sair, mas não consegue. Então, vamos voltar. Entrou de um jeito muito gostoso na minha vida. E aí, quando o Ricardo me falou... aí ele me ligou, falou, Flávio, uma pessoa te indicou, mas você mora em Belo Horizonte, você tem interesse em morar em Pouso Alegre? Eu falei, olha, nunca pensei em voltar. Eu morei 22 anos em Belo Horizonte, eu não pensava em voltar. Eu falava, vou voltar para Pouso Alegre, você está acostumado com um ritmo de vida completamente diferente, loucura, É uma loucura, trânsito. né, essa mudança, e eu sou né? hiperativa, então eu gosto da bagunça. Não, quem trabalha nesse ramo é sempre muito imperativo, né? Muito, é uma formiguinha, né? Eu falo que eu sou um trator, só vou passando. E aí, ele falou, eu falei... Pode ser que sim, vamos conversando. Aí ele me fez uma proposta, aí eu falei para ele assim, Ricardo, meu pai tinha sofrido um acidente de saúde, tinha tido um AVC. Eu falei, olha, eu estou indo visitá-lo. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar pessoalmente, porque eu conheço a operação, entendo a operação, né, para ver. Aproveitou pra e já conseguiu, né? E aí eu me apaixonei. Eu tinha uma outra proposta, que era mais longe ainda. Ai, meu tinha Deus. proposta em Belo Horizonte, mas assim... Eu me apaixonei realmente. Quando eu entrei nas lojas, eu vi o atendimento, a alegria das meninas, a maneira como elas se comportavam. Enfim, eu conhecia a Rara, mas eu não conhecia como Rara. Eu conhecia lá de Solmi, porque... desde lá atrás, lá é atrás, porque eu vinha verdade. pouco a Pouso Alegre. Eu quase não vinha, eu vinha uma vez por então ano. você saiu há muito tempo mesmo. Há muito tempo, 22 Pouso. anos. É verdade, você falou 22. 22. Nossa, então você nem entendia muito a Rara como Rara ali, né? Não. Você devia, inclusive, olhar a Rara estranhar, né? Quando você vinha. Você falava, vou lá na Solmi pra comprar a joia, porque né? pra mim era Solmi. Lá de quando eu era adolescente, né? Olha só. Então, assim, foi uma maneira muito gostosa. Eu me apaixonei. Eu mandei mensagem pro Ricardo. Ricardo, eu tô apaixonada pelo projeto. O projeto é encantador. Né? E aí ele conta a história toda. Ele é muito apaixonado pela Rara, né? Então, ele contando a história. A paixão, ela passa, né? Quando uma pessoa é apaixonada por aquilo que ela faz... Ela passa aquela paixão para você. E aquilo eu me apaixonei. Eu falei, é aqui que eu quero estar. E aqui é apaixonante, né? Eu acho que todo mundo que você conversa e conecta aqui, você vê que todo mundo tem essa mesma paixão, aí você se sente querendo mais ainda, né? Exato. Faz muito sentido. E aí a Rara entrou assim, dessa forma super gostosa. E aí, muda, não muda, vamos, o que eu faço, deixo mãe. Imagina a tua cabeça assim, né? Pensando, porque os parentes que eu tenho ritmo. aqui e os parentes que eu tenho aqui não são tão próximos. Eu tenho primo, tenho tia, mas não eram tão próximos. Minha mãe tá lá em Belo Horizonte, minha irmã tá lá, sobrinho, namorado. Tudo lá. Eu larguei tudo pela Rara. Meu Deus, foi tudo uma loucura. Rara. Eu amo, é o ritmo da Rara, né? Sempre uma loucura no começo, com assim, medo. E é pela Rara mesmo, porque meu pai morava aqui,
Só que meu pai depois veio a falecer antes de eu mudar. Então, nem ele eu tinha um vínculo mais. Ele Putz, morreu então foi... um mês antes de eu vir, mais ou menos. Menina. Então, com tudo preparado para vir, ele faleceu. Mas mesmo assim, eu falei, eu tô indo pela Rara. Meu pai, amei. E deu super certo, Eu né? tô apaixonada. Ai. Muito bom. E você comentou que você já trabalhava no meio de franquias, Já, assim, né? já. Você trabalhou há quanto tempo, assim, nessa área? Já tem uns 15 anos. Com franqueadora, já tem uns 15 anos. Nossa, e você lembra, assim, mais ou menos quantas franquias ou franqueadoras, enfim, passou? Você Olha, nem sabe? eu passei por várias franqueadoras pelo seguinte. Eu trabalhei a primeira franqueadora há muito tempo, né? Há 15 anos em ótica. Então, fazia tudo que eu faço aqui, só que em ótica, visitando, viajando, conhecendo o Brasil todo. Aham. E aí foi por um, não sei, talvez uns 3 anos, eu acho, eu não me recordo. Enfim. E fui passando por franqueadoras, trabalhei em ótica, enfim, várias. Depois eu trabalhei, meu último trabalho, antes de vir para cá, dentro de uma franqueadora, foram 5 anos direto, que era com moda e varejo, foram 5 anos direto. E aí eu resolvi que eu queria algo diferente, queria um desafio diferente na minha vida. E aí eu abri uma empresa para mim de consultoria de franquia. Oh. E aí eu comecei a trabalhar para franquias e franqueadoras. Então passou por um tanto de franquias Nossa, e então franqueadores. foram várias, aí não tem como lembrar mesmo, E aí né? eu fiz muito trabalho para franquia, muito trabalho para franqueador, desde de processo, desde a parte de RH, desde um monte de parte, que a franquia ela se divide num monte de São parte. vários, né? É. Assim, então, são 15 mil setores ali, né? Isso. E aí eu trabalhei, e aí nisso foi mais uma coisa que eu quis abrir mão para estar na Rara. Caramba. Que eu falei, aqui eu sabia que era full time, eu falei, é um Valia trabalho a pena. full. É um trabalho full, eu não vou conseguir dar atenção à minha empresa, mas eu quero. É algo Fazia que eu sentido quero. pra você naquele Fazia. momento, né? Total, e continua fazendo. Ai, que bênção. É assim que tem que ser, né? Você olhou a oportunidade. Isso. É aquilo que a gente fala, né? A oportunidade está sempre aí. A gente analisar se vale a pena pegar ou deixar passar, né? Exatamente, exatamente. E como que você sente, assim, qual que você acha que é a sua relação com esse mercado? Eu acho muito interessante. Para mim, franquia é tudo, sabe? Assim, no sentido de varejo. Vou dizer como varejista, tá? Porque você tem dois aspectos quando você fala de varejo, né? Ou você se torna uma pessoa que você tem uma loja e faz dela ali a sua loja, ela é seu modelo e não replica ela. Sim. Beleza? E ou é você isso? replica. Ou você toma a decisão de que você quer aumentar e fazer isso A sua acontecer rede. de alguma forma. Exatamente. E aí, dentro dessa rede, você tem como lojas próprias ou franquias. Só que eu acho muito mais interessante quando você tem a oportunidade de fazer como franquia, porque você desenvolve pessoas também como empreendedorismo. Sim. Então, quando você desenvolve uma rede, eu tenho uma rede X de varejo. Eu estou desenvolvendo funcionários, eu estou desenvolvendo liderança, eu estou desenvolvendo outras coisas. Quando você faz a parte de franquia, você desenvolve empreendedorismo também nas pessoas. Isso é muito legal. Porque existe toda aquela cultura, tudo aquilo que você precisa construir para fazer uma franquia, né? Mas ao Sim. mesmo tempo, aquela pessoa precisa ter ali aquela independência para fazer aquela franquia acontecer, né? Exatamente. Então você trabalha com a autonomia da pessoa, você trabalha com a autoestima da pessoa, você trabalha com o empreendedorismo. O empreendedorismo trabalha a parte pessoal também, querendo ou não. né? Não tem como. Né? Não é só business ali. Uhum. Então, é muito legal. E você vê aquilo sendo replicado por outras pessoas que não eram do negócio. É mais gostoso ainda. Exatamente. Eu consigo imaginar isso. E você, trabalhando tantos anos assim nesse mercado, passando por várias franquias assim, o que você acha essencial para uma pessoa assim antes dela abrir uma franquia? Eu acho que a pessoa tem que entender que franquia não é comprar um passe de mágica. Isso eu acho que é muito importante. Porque mesmo aqui na Rara, a gente tendo toda uma estrutura, ainda a pessoa precisa fazer a parte dela, né? O que acontece? Às vezes a pessoa ela vê uma franquia, ela fala, eu tenho dinheiro. Legal, ótimo. Já é um primeiro passo. Fantástico. Primeira coisa que precisa é isso. Aí ela acha que ela investindo, ela já tem sucesso no negócio. E as coisas não são assim. Meio que as coisas vão acontecer sozinhas, né? Nunca vão acontecer. Eu falo o seguinte, você pensa numa receita de bolo. Você vai fazer lá um bolo de cenoura, né? 3 xícaras de farinha de trigo, 2 de açúcar, 1 de óleo, 2 cenouras. Beleza, ok. A franqueadora, ela dá a receita. A receita está aqui, prontinha para você fazer.
Mas se a pessoa começar a inventar moda, do tipo, não, eu acho que eu sei, então eu vou mudar, eu vou fazer, não vai funcionar. Sim. Faça a receita. Se você vai colocar calda de chocolate preto, calda de chocolate branco em cima, se você vai cortar o bolo redondo, se ele vai ser quadrado, tudo bem. Então, assim, quando a pessoa ela se dispõe a ter uma franquia, a primeira coisa que ela tem que saber é que ela vai ter que ter resiliência, que ela vai ter que ter comprometimento, que ela vai ter que ter disciplina, que ela vai ter que ter determinação, que ela vai ter que ter dedicação. Se ela não pensar nessa forma, que ela vai sofrer como um empreendedor, mesmo tendo uma franquia. Já tendo uma franquia, ela vai penar. E, além disso, também entender até onde o que ela consegue fazer ali dentro da franquia também. Porque eu sinto muitas vezes, né? Aí você pode me dizer que você tem mais experiência que eu, né? Mas eu sinto muitas vezes que as pessoas, elas não entendem o porquê feito daquela maneira. Não, mas vamos tentar de outra maneira. A gente já tentou. Se a gente tá falando pra você, faz dessa maneira, é porque essa maneira é o ideal, é o que vai dar mais certo, né? A gente fala que tem sempre uma troca, né? Que um ajuda o outro a crescer, né? A evoluir, a ter mais espaço, entender o que pode melhorar. Mas existe uma fórmula ali que já foi testada, dá certo, e que você não precisa mexer naquilo. Aquilo ali dá certo. Você precisa focar em outros processos, né? Exatamente. Porque o que acontece? Eu falo, quando a franquia acontece, é porque alguém errou 1000 vezes para acertar. Exatamente. Alguém errou 1000 vezes para acertar. A gente está livre de erro? Não. A franqueadora pode errar também. Sim. Claro, quando é um processo novo, quando é alguma coisa diferente, uma contratação diferente, a franqueadora pode errar e está suscetível a isso. Ok. Até porque também o mundo está em constante desenvolvimento. Então, a gente também está sempre se atualizando, A gente atualiza processos. Mas o básico ali, a gente já errou várias vezes para poder acertar. Exato. Então, a gente precisa... Quando você compra uma franquia, poxa, deixa eu aceitar. E eu falo, os franqueados que mais têm sucesso são aqueles que às vezes até com dor falam, eu não queria fazer, eu não queria, eu não quero fazer, mas vou fazer porque vocês estão mandando. Aí dá acesso. Bate o peso só de raiva, aí no final... É verdade. Exato, exatamente. Eu falo que a franquia, ela, da mesma forma que ela facilita, porque ela já te basicamente pavimentou, é só você erguer, mas também ela não faz tudo por você, precisa ter a sua parte. Não tem fórmula mágica, não existe fórmula mágica. Existe, se tem uma proporção entre franquia e franqueador, eu sempre falo que entre franqueado e franqueador, eu falo 80% é responsabilidade do franqueado, 20% do franqueador. O franqueador está te dando tudo, mas se você não fizer a sua parte, não vai acontecer, né? Você está ali com tudo na sua mão, então cabe você pegar ali e pôr para fazer. Nossa, eu concordo plenamente. E para quem não entende muito do mercado, tá querendo entender um pouco da sua área, o que faz uma coordenadora de franquias? É uma loucura, uma baguncinha boa, né? A gente faz de tudo um pouquinho. Eu já trabalhei em franqueadoras onde eu fazia tudo literalmente. Então, aqui é muito dividido. Então, você tem parte de implantação, você tem parte de TI, você tem parte de supervisão, eu tenho gestoras abaixo de mim que cuidam dos franqueados. Então, hoje eu faço muita coisa, mas tem essa divisão. Então é muito mais gostoso. Organizado, realmente. Completamente. Porque realmente tem a gente sabe que existem alguns locais onde existe uma função, mas a pessoa não consegue ficar só naquela função, né? Exato. Aqui você consegue. Você consegue brilhantar muito mais, né? Não, e quando você faz, eu falo que é igual pato, né? Porque pato não nada bem, não voa bem, não faz nada bem. Então, quando você faz muita coisa, você fica igual um pato. Você não consegue fazer uma coisa bem. Eu amei essa analogia, eu nunca tinha ouvido. Igual eu falo, é pato. Funcionário pato, não consegue fazer nada direito, porque começa a fazer um trem, tem que parar. Aí fica um monte de coisa começada sem terminar. E aqui é muito dividido, então é bem legal. Então, a partir do momento... vendeu a franquia, então tem quem venda. Certo. Ponto, já não é minha responsabilidade. Então, vendeu? Então tem quem implante, então já também não é minha responsabilidade. Tem quem faça a RP, a parte toda de implantação e parametrização de sistema. Já não é minha parte. Bom, aí agora, inaugurou, está tudo pronto. Agora o franqueado é nosso, é do nosso setor e agora a gente vai cuidar dele. Entendi. Né? Então você chega ali depois de estar tudo já implementado, aí na hora que começa o processo oficial da loja começar, aí você chega. E aí, tanto que a responsável pela implantação, que é a Dani, ela brinca comigo, pronto, agora esse franqueado é seu, toma o bastão,
Passei o bastão, agora Passei, seu. foi. Agora É tipo aquela corrida lá que tem, acho que, eu não sei se tem isso nas Olimpíadas ou se é só uma memória de algum filme que eu assisti, mas já viu aqueles filmes onde a pessoa vai correndo, aí pegou o bastão, pega o outro, não é? Isso. É nessa vibe. É isso mesmo, é a passada de bastão mesmo, né? Então, ali a gente cuida da estratégia comercial, a gente cuida do próprio franqueado, a gente tem reuniões com eles para entender, trabalha os indicadores, trabalha as metas, a gente tem lives para os vendedores, para treinamento. Eu tenho 3 meninas que trabalham comigo, que elas fazem a proximidade mesmo com eles, que elas estão na região. Então, eu faço a visita, mas elas estão mais frequentes. Então, tudo isso, a gente vai juntando ali tudo um pedacinho para, no final, a gente cuidar do franqueado. Nossa, Essa vou é a falar ideia. pra você que eu já sabia mais ou menos como eram os processos, mas ali vendo é bem redondo, né? É bem redondinho. E nesse lance, assim, você fala com todos ao mesmo tempo, mas se um precisar ali, você consegue dar atenção para aquele um e assim vai indo. Sim, normalmente, as gerentes de sucesso, que são essas 3 meninas que ficam abaixo de mim, elas fazem esse trabalho ali mais... Um pouco mais de perto. Exato. Que é muito também, né? A gente tá com Tanto quantas? que a gente... 3. Não, franqueados? Franqueados? Hoje, agora, com... 60 e... São 62 lojas, 62, indo para imagina. 64 lojas, né? Eu faço a parte de franquia, então a parte de franquia hoje são 40 e poucas, mas desses aí são mais de 20 franqueados, né? Porque a gente tem multifranqueados, né? De multi-unidades, vamos dizer assim. Então não tem como, né? Então elas cuidam mais próximas, né? Elas ficam mais próximas. A gente tem uma nomenclatura que é muito legal, que só na Rara tem, eu nunca tinha ouvido, que é gerente de sucesso. Ao invés de ser consultora de campo, ele é gerente de sucesso. É muito bom, né? Então ela tem que cuidar do sucesso do franqueado. Eu amo essa nomenclatura Eu acho também. o máximo, porque perde um pouco aquela coisa de consultor de campo, que ele vai lá, ele preenche um mock, né? Porque é aquela coisa bem tradicional. Exato. Preenche o mock, você tá certo aqui, você tá errado aqui, tchau. Até a próxima, melhor isso, estou voltando depois. E você fica até mais animado, né? Que você fala assim, nossa, gerente de sucesso, então ela tá aqui pra me ajudar a fazer sucesso, Exatamente. né? É para cuidar mesmo, né? Ter carinho. É muito bom. Então, a gente faz reuniões, hoje mesmo a gente teve. Então, como que tá aí a sua carteira, né? Então, a gente tem alguém que fica no sul de Minas e com a parte de São Paulo, a gente tem alguém que fica em BH e região, tem uma que fica no Nordeste. Então, cada uma faz uma parte ali, né, regionalmente falando, Sim. E aí a gente faz reuniões, acompanha como que não tá, isso tá bom, isso não tá. E aí, como pontualmente... que pode fazer para melhorar, né? Sim. E alguns assuntos pontuais, os próprios franqueados entram em contato. Às vezes por urgência, para não ficar fazendo a ponte, que às vezes é uma coisa mais rápida, Flavinha, eu preciso resolver agora. Aí me chama, ou então é alguma coisa mais séria, ou então, por exemplo, a gente tem uma franqueada ou um franqueado que está com a rede que não está desempenhando bem. Então, chega junto, vamos sentar, vamos conversar. Vai entender, aí entra né? meu diretor também junto, a gente entra, vamos entender. Eu acho isso muito legal, porque tem muita franquia que só tá pensando em vender franquias, né? Só. E vendeu, é assim, vendi, o processo é esse, se não tá dando certo, o problema é seu. E na Rara não tem isso. Não. Se existe alguém que tá com problema, vocês vão até o fundo para conseguir ajudar. Vamos junto, o que tá acontecendo, a equipe, vai achar eu preciso o problema. desenvolver, vamos tentar te ajudar então. Vamos tentar fazer PDI, vamos chegar junto, vamos ser entender junto. o que tá errando e vamos ajeitar isso aí. A ideia é essa, sabe? Ainda tem pouco tempo, né, que a gente já está desenvolvendo esse trabalho com alguns franqueados e a tendência é que seja com todos os que estão, todos que têm dificuldade, a gente está ali juntinho. Isso é muito bom, porque esse suporte é muito importante, né? Porque tem muita gente que gosta, tem o dinheiro, mas muitas vezes falta ali um entendimento de uma coisa ou outra. Sim. E esse suporte ali mais de perto deixa a pessoa mais confiante, mais segura, né? Com certeza. E aí, consequentemente, a loja acaba indo muito melhor, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Quando você tem um suporte, quando você tem um apoio, né, fica mais fácil, né? É o famoso dá a mão aqui que a gente está junto, vamos embora, né? Então, assim, existe uma jornada do franqueado, né? Sim. Ele começou agora, vamos fazer, vamos crescendo, vamos junto, tá com problema, volta, vamos tentar resolver, a ideia é essa. Mas nesse processo de jornada, aconteceu alguma coisa nesse processo, você olhou e falou assim, eu sofri quando aconteceu aquilo, mas ainda bem que aconteceu, porque aquilo me trouxe uma experiência, aquilo me trouxe know-how, né? Assim, que hoje, como se diz, né? Depois daquilo, qualquer coisa que aconteceu, eu consigo resolver. A gente segura.
Já aconteceu várias vezes, assim, tem várias histórias, assim, mas tem história, por exemplo, na época de consultoria, eu chegar em loja e não ter um funcionário, ou então, Meu pai amado! já aconteceu de eu estar longe, eu estar em Londrina, e aí eu recebi uma mensagem numa véspera de feriado que eu demiti o gerente, eu fiz a demissão do gerente e a equipe simplesmente falou que não ia trabalhar no dia seguinte. Ninguém apareceu e não apareceu mesmo. Eu longe, não tinha como vir. Ai, todo mundo se revoltou. E você fala, ainda bem que aconteceu isso, porque eu acho que nunca mais vai acontecer. Porque se acontecer de novo, a gente joga na Mega Sena. Não tem condição. Mulher, já passou por tudo. Já aconteceu, troca de equipe, né, de tudo acontece um pouco, né? É franqueado, às vezes o franqueado ele não se adapta ao momento da franqueadora. Sim, e aí ele vem é um contra processo, você, né? como se você fosse a culpada, e aí você tem que ir lá e contornar. Então, assim, isso sempre acontece, isso é comum. Eu falo que é sempre um novo desafio. É um novo desafio. Então, vamos embora, tá tudo certo. É assim, é que nem a frase que a gente falou, né? Não, agora, depois que aconteceu isso, eu resolvo qualquer coisa. Aí vem outro e você fala, não. Não, é agora. Tem sempre alguma coisa mesmo. Sempre tem, sempre tem. Sempre tem. E até pensando... parte. eu acho também. E pensando nisso, o que você acha que é o maior desafio de todo esse processo? De todo o processo, eu acho que é colocar na cabeça do franqueado que padrão é importante. Eu acho que é o maior desafio. O maior desafio é esse. Faz muito sentido. Né? Porque quando você tem uma franquia, você parte do princípio que é um padrão. Sim. Né? Que é uma réplica. Se é uma réplica, é padrão. Então, é difícil. Não é fácil. Nem todo franqueado aceita isso com facilidade. Né? É porque então, ainda eu acho que é um mais desafio grande. faz muito sentido. Ainda mais hoje, com tanto acesso à informação, né? E as pessoas podem chegar em informações para ela e falar assim, não, mas eu vi que fazer isso dá muito certo. E é difícil você entender, explicar para a pessoa e falar, sim, dá muito certo, mas não aqui, não neste local, não para esta empresa. Ou nesse né? momento. Ou nesse momento. Às vezes é um momento. Nesse momento a gente não consegue. Exato. Eu sou muito aberta a ideias. Eu falo, é minha frase de vida, assim, eu prefiro uma pessoa que me dê 20 ideias ruins do que não dê nenhuma. Com certeza. Me dê 20 ideias ruins. Porque pelo menos a pessoa tá correndo ativa atrás. Ali, porque pode ser que em algum momento aquilo preste para alguma coisa de verdade, sim. que a gente absorva aquilo. Que, às vezes daquela ideia você consegue vir uma outra, que aí sim faz sentido. Sim, mas é difícil que às vezes colocar na cabeça que nesse momento não, nós vamos tentar de outra forma, ou nós vamos continuar com esse padrão. Empolgado, né? Né? Ou aí então não explicar... quer aceitar, ou então não aceita o processo. Esse processo é ruim, mas é o que temos hoje, é o que a gente vai fazer, e enquanto a gente não consegue alterar, enfim, porque quando você altera um processo, não é simplesmente alterar um processo. Quando você fala em alterar um processo, existem vários processos que estão atrás, né? Existem predecessores ali, então é mais complicado. E faz muito sentido isso, viu? Porque eu vejo que não só ali, a gente já, no dia a dia, a gente já vê um pouco disso. Imagina numa empresa e com os franqueados. Sim. Porque é difícil realmente a gente conter essa tensão, né? Sim. A gente vê uma coisa, quer fazer acontecer. E quando você tá mexendo no bolso, né? Faturamento, total, aconteceu algum problema, não dia faturou, o funcionário foi embora. Você fala, não, eu preciso fazer alguma coisa. E é natural, e eu super entendo. Faz parte da coordenação de franquia entender isso, tá ali, apoiar. É ruim falar mas não. Mas é o mais difícil. É ruim, mas é o processo às vezes difícil. falar não pode. Dá até dor no coração de falar não pode. Eu queria falar um sim pra você, mas não pode. Não tem jeito nesse momento. Tem que ter jogo de cintura, né? Tem, bastante. É bem complexo, assim, mas é gostoso. É bem gostoso. Então, a gente falou do desafio. Então, agora eu vou te trazer uma sensação melhor. O que você acha que mais te dá empolgação desse processo? Mais empolgação, eu acho que é o brilho no olhar. Quando você vê que tá dando certo. E aí as pessoas olham assim, quando a gente tem um slogan nosso, é seja rara, né? Sim. Então, quando fala assim, seja rara, que elas ficam assim, e elas se tornam raras na maneira assim mais pura da palavra. Nossa! Se tivesse aquela brincadeira do verde, eu já tava aqui. Já tava assim. Exatamente. Você vê como você se torna rara mesmo, viu? Né? Porque é isso, sabe? Então, eu consigo entender essa expressão. Aí é gostoso demais. É muito gostoso. Isso é gratificante. Você olhar e você ver a pessoa com aquele brilho no olhar, assim, de ser rara. É muito eu também gostoso. acho. Eu lembro, eu não sei se eu falei isso outras vezes, mas eu lembro que quando eu entrei na empresa muitos anos atrás,
Eu chegava em casa falando pra minha mãe assim, mãe, eu acho muito engraçado que lá o povo respira rara mesmo, né? Nossa, é um negócio assim. Eu falava, E a gente respira. Não, e eu no começo pensava assim, gente, mas eu acho que eu não vou conseguir assim nesse nível, assim, mas você se apaixona. Se apaixona. Aí quando vê, você realmente tá respirando rara, aí você fala assim, Aí quando chega alguém novo que não entende, fala, só aguenta. Só um minutinho, espera que é Mais só uma questão de semaninha. tempo. É só questão de tempo. É assim mesmo. É porque a energia é tão gostosa, o processo é tão gostoso. Claro, em toda empresa, em todo local tem as suas dificuldades, suas dores de cabeça, os seus processos difíceis mesmo. Mas o dia a dia e a energia da Rara é muito gostosa, É muito gostosa. né? E eu falo assim, a gente acaba vestindo a camisa mesmo, né? Que nem eu não uso uma peça que não seja Rara mais. Eu não consigo. Parece que você nem olha mais com tanto carinho pra uma outra peça, né? Eu peguei minha caixinha lá, arranquei tudo. É semi-joia que não é Rara, pode doar, pode passar pra frente, vai já não quero embora. mais, não quero, porque você veste a camisa, é gostoso, as pessoas olham e falam assim, nossa, é um relicário, de onde que é? Ah, é da Rara, eu trabalho lá. Né? Olha, é da Rara, é da e depois Rara. as pessoas te associam mesmo, né? Hoje não em tem dia, jeito. É muito engraçado, quando alguém me vê usando algum acessório bonito, fala, nossa, que linda, é da Rara. Não tem... Já é associado, Você fica até sem graça né? de falar, não é, né? Pior então, que é. Então É de isso. lá mesmo. É isso, exatamente E isso. você comentou que tem as gerentes de sucesso, né? Isso. E eu queria entender um pouco melhor qual que é a sua relação, a relação delas, assim, como que é essa separação de você e das gerentes de sucesso, assim? Sim, elas acompanham mais de perto a operação. Entendi. É como você imagina uma ponte. Então, você tem o franqueado, aí você tem uma ponte que chega nelas, uma ponte... Eu falo que é a junção para chegar na franqueadora, Entendi. né? Então, você tem o franqueado aqui, uma parte da ponte são elas, outra parte sou eu para chegar na marca. Entendi. Né? Então, elas têm um acompanhamento mais de perto, mais todo dia mesmo, elas que, por exemplo, se eu preciso, olha, a loja tal não está fazendo isso, ou então está com o indicador muito baixo, vamos trabalhar. Em alguns momentos eu estou com elas nas reuniões, outras elas fazem sozinhas. Então ali você vai coordenando os locais que estão ali precisando e direcionando elas, e elas vão fazendo esse know-how ali mais de perto. Mais de perto. Por exemplo, eu tiro um relatório todos os dias de faturamento. Então, eu mando para elas. E aí, eu aponto para elas ali as lojas que estão performando menos para que elas possam dar mais apoio ali. Ou, então, naquelas que estão performando muito bem, para entender o que está fazendo de diferente, o que está fazendo, por que está performando tão bem. Está seguindo todo o padrão, é isso que está funcionando, para a gente poder replicar também. Nossa, perfeito. Né? Então, e você trouxe uma visão que eu não tinha pensado, porque não é só quando a loja tá indo mal. É também quando a loja tá indo muito bem. Para entender o que talvez ela esteja fazendo. Se existe algo de diferente que ela está fazendo ali, que está dando certo, vamos replicar nas demais. Exatamente. Né? Por isso que eu falo que existe também essa troca. A pessoa, ela não tem uma liberdade total para fazer tudo que ela quer, porque existe um padrão, e a gente criou esse padrão porque é o que dá certo. Sim. Mas existe essa troca. A gente tá ali para ouvir, para trocar, porque o que você tiver para agregar, que vai fazer melhorias, que vai fazer um crescimento, que tá dando certo na sua loja, por que não, né? Com certeza, com certeza. E aqui na Rara tem uma metodologia, um método que é muito legal, que é o GVP, que é gente, vendas e padrão. Então, você imagina assim, a gente sempre coloca o V em evidência no meio, assim, que o V é a venda. Né? Então, no final das contas, a gente precisa vender. Com certeza. É a venda. Mas a venda só vai acontecer se a gente tiver gente, se a gente tiver padrão. Perfeito. Então, cuidado com gente, a forma como se faz o gente é muito importante. Só que para chegar na venda também você tem que ter padrão. Total. Então, se você não tem padrão, vai ficar solto. Uma coisa depende da outra, né? Uma coisa depende da outra, né? Perfeito. Então, assim, quanto mais padrão, quanto mais padronizado, não é robótico, não. Porque tem uma coisa, tem gente que fala, é robô. Não é robô. Seja bem-vinda, Rara. Tudo bem? Não. É padrão receber os clientes com seja bem-vinda, Rara. Claro, mas coloque a sua essência, a sua personalidade, o seu jeito. Então, assim, trouxe o padrão, ele vira venda. Trouxe gente, cuidou de gente, ele vira venda. Então, é uma metodologia, um método muito legal daqui da Rara, que chama GVP, que é bem legal. Eu amei. Olha, eu vou falar, olha pra você ver, tanto tempo eu nunca tinha ouvido esse. É bacana. Amei. E aí, trazendo ainda mais informações de todo esse processo, assim, você que trabalhou em várias franquias,
Existe algum processo ou algum diferencial mesmo, assim, que você olha e fala, olha, eu vou falar pra você. Trabalhei em muitos locais, mas, vamos supor, a organização, a separação, enfim, o que você olha e fala, meu, isso aqui é muito diferenciado e é o que mais me brilhou ali, vendo o quanto isso faz diferença. Sim, existem alguns pontos para mim na Hara que são muito diferentes, tá? A primeira é a parte da humanização mesmo, sabe? Do cuidado com o franqueado direto. O franqueado não é um número. É claro que a gente vai cobrar número, é claro que a gente vai estar em cima, é claro, até porque número reflete no sucesso, sem dúvida. Mas ele não é só mais um número. Né? Essa é a primeira parte. O segundo, que eu acho muito legal, é o que eu falei lá atrás, que é de ter setor para tudo. Né? Então, você tem setor de expansão, você tem setor de implantação, você tem setor de TI, você tem... É tudo muito dividido. Então, isso, para a franquia, conta muito, faz muita diferença. Né? Na hora de você estar ali com o franqueado, enfim, em trabalhar o franqueado, ele saber que ele tem esse suporte separado, a gente tem plataforma para isso, então isso tudo ajuda. E o terceiro é a parte de processo. Existem muitas franqueadoras que são maiores que a Hara, que são mais conhecidas que a Hara, que não tem um terço da quantidade de processos que a gente tem. Quando eu falo quantidade de processo, não é burocratização. Não é que tem processo que é não é isso, não. Processo, quando eu falo, é de ter um procedimento operacional padrão. Então, que assim, traz uma organização. Exatamente. É diferente, inclusive. Completamente diferente. Inclusive, se não tivesse, seria muito mais burocrático, né? Exatamente. Então, assim, existem processos que são burocráticos? Sim. Existem processos que são burocráticos. Como sempre, não tem como. A gente não tem como fugir. Não vai, e vai ser. Pode melhorar um pouco, mas não tem jeito. Uma nota fiscal para emitir só tem um jeito de emitir. Exato. Com burocracia, não tem outro jeito. Né? Mas, assim, pelo menos na maioria das vezes. Mas tem muito processo para as coisas. E isso traz uma segurança para quem está trabalhando muito grande. Mas eu vou falar para você que esse lance que você trouxe agora foi uma coisa que o Jonatas, ele fez muita questão. Porque em dado momento, né? Porque eu acho que muitas das franquias, elas primeiro cresceram franquias para depois se ajustar ao interno, para depois entender, ajustar a franqueadora, o que precisava melhorar, o que não precisava. Agora, a Hara, ela fez o processo inverso. Sim. Ela abriu, acho que, sei lá, 10 no máximo, ou até menos, 5, enfim, não me lembro. Olhou e falou, peraí, vamos dar uma pausa e a gente vai ajustar isso aqui. Na hora que a gente olhar e falar, isso aqui tá um padrão legal, obviamente que depois ainda foi melhorando, vai cada melhorando, vez mais, né? Vindo, não tem Mas jeito, o fato de ter ajustado esse processo aqui, cara, eu acho que faz muita diferença pro pessoal. E faz sim. Eu lembro que quando eu cheguei na primeira semana, aí teve um encontro de franqueados, eu fui falar para eles, eu falei, gente, ponham isso na cabeça de vocês. O que a gente tem aqui de processo, de manual, de cuidado, a gente tem uma universidade, que chama Universidade Hara, é abarrotado de curso, é abarrotado de um monte de formação. Né? E, assim, a gente não vê em outro lugar. Não vê, de verdade. Tudo é um pouco solto. Aí acaba que, como que faz isso? Aí você tem que perguntar para fulano, perguntar para outro. Aqui a gente tem onde achar. Exato. Você consegue direcionar, você sabe aonde ir, para qual lugar para você achar. Agora a gente vai fazer só um detalhe diferente. Já se grava um vídeo, já se sobe um comunicado. Olha, é assim, 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 assado. Nossa, isso eu acho sensacional também. Assim, teve uma mudança, teve uma atualização, é rapidinho, assim, ó, tá ali. Mudou hoje e amanhã já tá gravando conteúdo, colocando para todo mundo ver e todo mundo tem acesso e entendendo como é que é esse novo processo. Exato. E normalmente quem tem dúvida, depois é só falar com vocês. Exato. E aí é impressionante como normalmente quem não vê, aí pergunta: mas eu Tava ali. Dá Tudo uma bem olhadinha. você perguntar, mas eu vou te direcionar pra você entender onde que é, né? Exato, exatamente. Então, assim, é muito legal essa parte do processo da Hara, que é diferenciada mesmo. Isso é muito mesmo. Nossa, muito legal. E você citou o lance da humanização, né? Que é algo que acho que é 100%, todo mundo fala, como eu falei, né? Mas sabe o que eu queria entender em relação a isso? Como que você acha que isso se traduz nas franquias, nas pessoas, enfim, com o que você sente nesse quesito? Elas se sentem mais próximas, se sentem com mais liberdade para falar, né? Se sentem mais pertencentes à franqueadora.
Faz sentido. Sabe? Aqui é um lugar completamente aberto. Eu acho, não sei, tá? Tô te falando do que eu acho, do que eu já ouvi falar, assim, por cima, que a questão de ser aberto aqui, né, de ser transparente, já é justamente para trazer isso. Então, assim, o franqueado, ele pode ser de longe, lá Não do tem uma separação, Acre. né? Eu quero conhecer a sede. Venha, tá aberto, não precisa nem avisar. Cheguei, Verdade. estou aqui na porta, suba. Não tem essa história de vamos marcar, vamos agendar. Não. A gente tem um acesso. Até porque também o processo é todo organizado. Pode bater qualquer dia, né? Tá aqui, vem. Você não vai encontrar bagunça aqui. Você pode me encontrar numa Exato. reunião, eu posso não estar disponível no momento que você chegar. Mas você vai chegar, você vai se impressionar. Exato. Então, assim, essa proximidade, essa facilidade. Eu tô sempre em loja, por exemplo, eu já conheci boa parte das franquias, né? Porque tem pouco tempo, são muitas. Então, assim, mas até julho eu já conheci todas, né? Já tá no cronograma para conhecer todas. Mulher. Então, assim, já conheci Você bastante. tá a milhão. Tá indo. Então, assim, o Ricardo, que é meu diretor, é outra coisa. Você não vê em outra empresa o diretor visitando franquia. Putz, Não existe isso. É tudo muito próximo, né? Você não vê diretor visitando franquia, não. Pode ser a menorzinha numa cidade menor, pode ser o maior numa metrópole. Ele tá lá, ele faz questão de ir, ele faz questão de estar perto, entender o problema, de abrir gaveta. Sabe aquela coisa assim? Sabe aquela coisa que você não vê em outro lugar? O diretor abrindo gaveta Pra ver se tá tudo certo, né? E não é nem só pra conferir, não. É pra ajudar. Exato. Não é aquela coisa, eu vou abrir gaveta porque tá faltando alguma coisa. Não, é pra ver o que precisa pra ajudar. Porque o olhar dele já é diferenciado, com tantos anos de rádio. Então, ele, não, você tá faltando esse tipo de corrente, tá faltando esse tipo de brinco, tá faltando isso. Se você mudar aqui... Então, assim, onde que você vê um diretor comercial, um diretor de franquia visitar uma loja? Total. Então, isso é muito gostoso. Não, então, isso traz a humanização. E como se a maioria das pessoas é muito fácil de falar de humanização, enquanto existe só um setor que é humanizado, né? Aqui nessa empresa eu sinto que não. Não. Tanto que é isso. Pode ser o chefão do chefão. Se precisar, ele vai lá e vai resolver. Sim, e vai ajudar. não tem isso. Não existe uma coisa assim, não sou eu que tenho que fazer isso. Não. Precisa, a gente vai fazer. Vamos fazer. Você acha que é necessário que eu esteja nesse local ali para ajudar? Vou. Entendeu? Exatamente. Eu vou me organizar e eu vou te ajudar com isso. Não tem um ego, né? E o fato de não ter muito ego traz essa humanização muito mais forte, porque é um olhar de igual para todos, né? Sim. Tanto que a gente tem franqueados que são ex-funcionários. É verdade, né? é isso, Tanto é verdade. que nós temos funcionários que são ex-funcionários que são franqueados. E, assim, isso é o que você falou, isso permeia para a empresa. Total. Isso permeia para a empresa. Você falou de uma coisa que é verdade. O Jonatas, que é nosso CEO, estava aqui semana passada. Eu estava quebrando a cabeça num raio de um negócio desse tamanho no Excel que eu não conseguia fazer. Não tinha Cristo que eu conseguisse fazer. Eu estava perdendo 20 minutos do meu dia, todo dia, para ficar tirando um detalhe do Excel. Ele, não, eu vou sentar com você e vou te ajudar. Então, ele sentou ali do meu lado, vamos ajudar, vamos resolver. Me ajudou, achou a solução, economizou 20 minutos do meu dia todos os dias. Obrigada. Obrigada, Jonatas. Fica o meu agradecimento. Deixa eu deixar bem claro aqui. Deixa eu deixar bem claro que você não está me pagando 20 minutos à toa mais. Então, assim... Ai, amei. Então, é isso, sabe? No mesmo dia, saiu para buscar biscoito que a dona Solange fez lá e trouxe pra gente. Trazer. Então, assim, então existe um carinho isso, mesmo, existe. uma proximidade, uma e eu humanização vejo que isso real. é algo que vai perdurar. Eu também acho. Mesmo crescendo, que a gente fica, mas não, mesmo crescendo. Até porque eu acho que é um dos principais, não só diferenciais, mas é um ponto principal da cultura. Então eu acho muito difícil isso se quebrar. Porque é uma coisa que nem você falou do PVD? GVP. O P tá ali por um sentido, entendeu? Sim. E o lance das pessoas é justamente que a cada franquia que abre, eles colocam e deixam muito claro. É uma valorização. Aqui a gente realmente valoriza as pessoas. Isso. Aqui o funcionário não é só um funcionário. A gente está aqui para fazer ele se realizar também, ele se sentir feliz, ele se sentir incluso. Sim. Não é só mais um funcionário, não é só mais um número. Sim. Então é muito difícil a gente perder essa essência, porque faz parte do que a gente acredita que tem que ser a Rara. Sim, com certeza. Então, assim, essa parte de humanização é isso mesmo. Ela não fica só lá com os franqueados, ela permeia a empresa em também. todos os Isso sentidos. É muito gostoso. E vou te perguntar,
nesses 4 meses ali, são poucos meses, mas você já tem algum case que você olha assim, que foi você fala, cara, esse case aqui eu já tem um calorzinho no coração, esse aqui eu gostei muito. Assim, é muito pouco tempo, né, assim, para ter alguma coisa. A gente vê as diferenças, né? As franquias têm crescido em faturamento, têm crescido em maturidade profissional ali, maturidade de loja. Isso já muda muito para a gente, isso é muito gostoso, né? Uhum. Mas é pouco tempo para a gente poder dizer que é um case. O quentinho é mais você ver o acontecer, né? Tá mais o que eu ligado acho que é legal, assim, que aconteceu com a minha vinda, é um pouco da proximidade de algumas coisas, porque o Ricardo, meu diretor, ele conhece tudo de tudo. Então, por exemplo, ele conhece cada loja, ele sabe cada detalhe de cada loja, só que a demanda dele é muito grande. Sim. Então, não dava, às vezes tinha coisa que ele não conseguia estar tão próximo das franqueadas em alguns momentos. Sim. Então, assim, com a minha vinda hoje, a gente consegue ter essa proximidade. Então, eu acho que isso não deixa de ser um case, né? Da gente conseguir aproximar cada vez mais. Faz sentido. Para trabalhar da melhor forma possível. Para trabalhar. E nesse processo todo, o que você acha ali que mudou na sua vida, no seu ritmo, no trabalho, enfim, assim, nesses 4 meses mudou muito? Muito. Minha vida virou d'água pro vinho. Olha só. Mudou completamente. Não... Mesmo sendo, entre aspas, o mesmo trabalho... É diferente. Olha só. É igual eu falei, eu não imaginava que eu viria para Pouso Alegre novamente. Não era uma coisa que eu imaginava que iria acontecer. Aconteceu. E eu era uma pessoa que eu trabalhava 14, 15 horas por dia, achava normal. Meu pai Eu achava amado. completamente normal. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo acordar às 6 da manhã, já trabalhando, e dormir meia-noite trabalhando, tava tudo normal. Meu pai amado. Não, a gente tá surtado e tá tudo normal. O burnout quase chegando. E tipo assim, pra mim era normal, era sinônimo de muito... De trabalho bem feito. Nossa, trabalho muito. E aí eu falei com o Ricardo que a primeira vez que eu cheguei aqui, que deu 6 horas, que todo mundo levantou e foi embora, eu fiquei assim... Eu não tinha sala direito, eu não tinha baia, então eu ficava nessa sala aqui. Eu pensava, gente, o povo tá indo embora mesmo, são 6 horas, tá todo mundo indo embora. Tá tudo certo, gente. Não que eu ainda não tenha resquício, sabe? Tipo assim, normalmente dá 10 para 7, 7 horas, eu já tô aqui. Aí eu dou desculpa que meu menino, estuda aqui do lado, eu já chego, porque eu sou muito agitada. Você gosta, muito, né, eu desse sou muito processo agitada. Sou eu. Mas se hoje eu tenho qualidade de vida, sabe? Porque a Rara me proporciona isso. Então, assim, se eu trabalho mais é porque eu quero. Sim. Porque eu quero fazer aquilo, porque eu estou com alguma ideia na cabeça e quero desenvolver logo ali para resolver, já para passar, para ver se aprova ou não aprova, enfim. Mas não há necessidade desse excesso de trabalho mais. Então, hoje eu chego em casa, 6h30, 7 horas eu estou em casa. São raras as vezes que eu saio aqui depois de 7. No máximo 7 horas eu estou saindo daqui. Então, assim, a cidade é menor, isso me trouxe um conforto muito grande também. Porque aqui, quando o povo fala trânsito, é 20 minutos, né? Vocês ainda não pegaram outro trânsito. Então, assim, é muito gostoso. Existem as dificuldades da vinda, por exemplo, dificuldades que eu nem diria que é dificuldade, mas que a gente se adapta, que é saudade de mãe, saudade de irmã, saudade de namorado, que a gente vai dando um jeitinho, vai pra fazer uma vez, acontecer. volta. Mas nada que não seja... Que a minha qualidade de vida hoje... Eu acho que o fato que você trouxe de ser tão organizado conseguiu te trazer essa qualidade também. Porque o que, acredito eu, né? Que o que te fazia também ali ter aquele excesso de trabalho é que você precisava fazer muito mais do que era a sua função. E você queria fazer acontecer, porque você gostava, óbvio. Mas isso ali te roubava muito do seu outro tempo, né? Sim. E aí o fato de ser tão organizado e também ter esse lance de valorizar muito a pessoa, então a gente não quer que ninguém fique exausto, a gente não quer que ninguém morra de trabalhar e que faça tudo, enfim. Não é, porque a gente quer que você trabalhe feliz, a gente quer que você venha com vontade. Exatamente. Assim, um dos pilares ali, eu tenho certeza que ninguém aqui quer que a pessoa acorde e fale, putz, de novo. Não, gente, tem que ser leve, tem que ser gostoso. Exato. Eu falo, a gente nem todo dia vai amar o que faz. Claro. Não tem jeito. Vai ter dia que você vai acordar e você vai ficar virado de giraia, né? O trabalho em si, nem todo dia você vai amar o que faz, mas você tem que amar o seu trabalho. Exato. O seu trabalho você tem que amar. E a energia que é tão gostosa também, que às vezes você fala assim, putz, eu já não queria ir, mas aí você chega aqui e fala, passou. É gostoso, é bom. A energia é gostosa, né? Sempre é.
Sempre E pensando nessa questão de energia, o que você sentiu que mudou, em questão de valores, assim, o que você acha que dos seus valores que você enxerga na Rara também? Eu acho que tem uns dos valores da Rara, eu acho que sou eu pura, sabe? Que a alegria se cria e contagia. Nossa, Sou eu pura. eu amo essa frase de Dona Solange. Frase de Dona Solange. E sou eu pura, porque assim, você vai me ver triste em alguns momentos? Sim, claro, eu sou ser humano. Você vai me ver chateada, Claro, talvez. Né? Feliz 24 horas. Se a pessoa é feliz 24 horas, pode Tem uma coisa procurar um errada. psiquiatra. Tem alguma coisa errada. Você tá remoendo alguma coisa aí. Tem uma coisa errada, exatamente. Você pode me ver preocupada em alguns momentos, alguma situação, mas você nunca vai me ver de mau humor. Mau humor jamais. Nunca. Eu posso estar brava, eu posso estar nervosa com alguma coisa ali. Ela Mas passa, não mas mal-humorada. mau humor, não. Mau humor, Legal. não. Meu pai me ensinou. Quando o humor é seu, você não desconta em ninguém. Meu pai sempre falou isso. É Nossa, verdade. mesma frase. É verdade. O humor é seu, você não desconta em ninguém. Ninguém tem nada a ver com isso, né, Nada mulher? a ver com isso. Eu não tenho mau humor, não tenho essa coisa de... não fala comigo que eu tô mal-humorada. Não, pelo contrário. Eu chego aqui, eu sempre brinco ali, toda hora alguém gritando assim, Flavinha, eu falo, ai, meu Deus. Lá vem. Ou é para consertar alguma coisa que eu fiz errado, ou fui eu que fiz errado mesmo. Não tem jeito. Alguma coisa. Não existe nem outra possibilidade. Não. Eu fiz alguma coisa errada. Ou é para que consertar alguma coisa que eu fiz errado, ou eu sou errada inteira. Peraí, aí eu já vou. Então, assim, mas assim, eu me dou bem com todo mundo o tempo todo. Então, assim, o tempo todo eu falo, Flavinha, eu tô rindo, eu tô brincando e rindo com todo mundo, porque essa sou eu. Então, eu acho que a alegria se cria e contagia mesmo. Nossa, perfeito, é isso. E desenvolve, vai. A vida já é tão difícil pra gente ficar ali com certeza, remoendo. o Vamos tempo sorrir inteiro que ali. as coisas... Não, pelo amor de Deus, né? Se você não tá feliz e se você não tá buscando a sua felicidade... Exato, me deixa aqui com a minha, pelo menos. Hein? Sai pra lá, então, ô sombra azul. Como é que fala? Nuvem cinza. Exatamente. É isso aí. Não vem essa nuvem em cima do meu raio de sol, não. Exatamente. Então, esse valor da Rara, a Rara tem outros valores muito, muito lindos, né? De autenticidade, de empoderamento feminino no sentido de ser única mesmo, de ser autêntica. Tem outros tantos valores da Rara que eu me identifico muito, óbvio. Sim. Mas o fato de alegria se cria e contagia me contagia. Eu amo essa frase, dá vontade de tatuar, né? Eu acho ela muito boa. Eu não tenho nem espaço E eu mais. acho que... Eu amo. Eu tô aqui livrinha, só na vontade e sem coragem nenhuma. Tá ficando difícil, então eu tô começando a ficar restrita a lista. Eu amei. E desde que você entrou na Rara, assim, existiu algum momento que te marcou? Que você olhou que foi diferente ou que te marcou de alguma maneira? É pouco tempo, né? Pouco tempo, mas eu acho que sim. Eu acho que principalmente as inaugurações. Né? Apesar de pouco tempo, eu já participei de, acho que 3 inaugurações ou 4. Então, assim, é muito gostoso. É muito gostoso, marca, né? gente. Uma inauguração marca a gente. Não tem Porque jeito. ali eu acho que é o maior brilho no olhar que a gente vê dos franqueados, né? Porque é o momento inicial, é a pessoa ali... Porque demora, né? É um processo pra você conseguir abrir. Claro que não é um processo super longo, né? Mas o nosso processo também, por é conta bem rápido, de processos... Por conta da gente ter processos muito bem definidos e encaixadinhos... É muito mais rápido do que uma... É muito mais rápido. Também acho. Hoje, a Dani monta uma loja a partir do momento da assinatura de contrato e sequência com 30 dias. Caraca, é só isso? Então, eu pensei que era mais. Então, assim, Gente, é muito rápido. Então, vou retirar. Não é nem demorado, né, mulher? Então, é assim, a ansiedade já... Quando a ansiedade bateu, você já tá abrindo. Já tá abrindo, já tá lá. Não dá nem tempo. Que veja foi. Muito bom. E hoje, pensando assim, qual que é o legado que você quer deixar? Eu acho que é isso, é esse brilho no olho. É as pessoas olharem e falarem assim, eu comprei uma Rara, eu investi numa Rara, só que agora não sou uma investidora, eu sou uma Rara. Cara, legal. Sabe? Eu sou Rara. Quando você compra uma Rara, mas depois eu sou Rara. Você se torna Rara, aí você entende o brilho. Esse brilho, essa coisa gostosa que a gente sente, né? Nossa, amei, gostei muito. Acho que é isso, acho que é esse o legado. E eu vou falar pra você... E por último, assim, uma pergunta... Por último, não, né? Antes de finalizar, qual dica você daria pra uma pessoa que tá pensando em abrir uma franquia da Rara? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é em comprometimento. Né? Quando você pensa numa abertura de franquia, principalmente da Rara, é comprometimento. Né? Porque se você se comprometer, se você se dedicar, se você fizer ali o que está no GVP mesmo,
correr atrás, fizer direitinho, com muito comprometimento, com muita resiliência, a chance de dar certo é muito maior. Amei. Então, quer abrir uma Hara, gostou, apaixonou pela ideia, eu acho que é a primeira coisa, apaixonou pela ideia, né? Se apaixone pela ideia, se apaixone pela marca, né? Seja ali, pensa que você vai ser Viva aquilo, a cara né? da marca. Ótimo. Agora pense em comprometimento. Tenha comprometimento como a sua, sabe, a sua régua maior ali. Tendo comprometimento, as coisas vão dar certo. E por último, eu queria saber o que é Hara para você. E o que é Hara para mim? Hara é poder ser você mesma. Hara é ser autêntica. Hara é ser diferente sem ser arrogante, sem achar que é diferente dos outros no sentido de ser mais que os outros. Ser Hara é leve, é gostoso, é gratificante. Ai, que lindo, eu amei. Que bom. Gente, esse foi o nosso papo com a Ana. Ana, eu amei. Juro, foi muito gostoso. Que bom, eu fico feliz. A cada papo, eu me apaixono mais pela Hara e pelas pessoas daqui de dentro. E eu amo aprender cada processo novo. Eu falo, é tanto processo que cada vez que eu converso, eu aprendo uma coisa nova. A gente vai aprendendo, vai aprendendo. E eu queria agradecer mais uma vez, foi um papo incrível. Eu falo que a cada vez que vem um convidado novo, eu aprendo uma coisa nova e eu admiro mais as pessoas que estão aqui dentro. E para você que tem vontade de abrir uma franquia, entre no nosso site www.sejahara.com.br, se junte ao movimento e não se esqueça, seja Hara.